Nesse vídeo eu vou falar como é trabalhar aqui na Espanha, quais são os melhores trabalhos para pessoas do Brasil ou da América Latina e principalmente como lidar com essa nova realidade que é trabalhar aqui na Europa. Muita gente me pergunta como é o mercado de trabalho de certas áreas, como por exemplo, como é o mercado de trabalho para design, que é o que eu sou designer, como é o campo de trabalho em TI, ou qual é o campo de trabalho em enfermagem, ou advocacia, ou qualquer coisa assim. A resposta para essa pergunta não é o que todo mundo quer ouvir, provavelmente. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou contar uma historinha aqui, tá? Eu sou designer há mais de 18 anos. Eu estudei na Unesp, que é uma das faculdades públicas do estado de São Paulo, e na minha época, já faz aí um tempinho, era uma das melhores faculdades do país, em relação a design, tá? No Brasil eu trabalhei em agências pequenas e agências grandes. Eu comecei como estagiário e fui de pouco em pouco subindo, como todo mundo, em qualquer tipo de área. Então eu saí de estagiário, fui para designer, fui para diretor de arte júnior, diretor de arte pleno, diretor de arte e animação, diretor de arte e animação sênior. E no final, meu último trabalho no Brasil, eu era o UX/UI designer sênior de uma empresa de consultoria. Foi meu último trabalho no Brasil. Além de UX e UI designer, eu também era professor de uma escola bastante famosinha de São Paulo, que é a Pan-Americana, Escola de Artes Pan-Americana, no curso de animação e games. Dava aula de animação 2D, dava aula de roteiro, direção de arte também e stop motion. Eu fiquei na Pan-Americana por 3 anos. Eu só saí quando eu vim pra cá mesmo. Tipo, uma semana antes eu tava dando aula lá. Isso fazia com que todo dia eu trabalhasse pelo menos umas 12 horas. Além disso, eu tinha também a minha própria empresa, então eu tinha meus freelas, eu dava aula de sábado também. Então, o que acontece é que no final eu trabalhava 12 horas por dia, chegando até trabalhar 24 horas seguidas em um dia. O que, obviamente, é extremamente estressante. No final do mês, vinha um salário razoável. Eu ganhava um salário que, juntando tudo, dava um salário que era bastante bacana, principalmente para o Brasil. Mas isso vinha também com um estresse muito grande, por conta do tempo de trabalho que eu tinha todos os dias e a preocupação que isso me dava também. Deixando bem claro que eu só tive por 3 anos carteira assinada no Brasil. O restante todo foi em cima de PJ, ou melhor, eu tinha minha própria empresa. No Brasil, depois que você passa de 3 mil reais em salário, você dificilmente continua tendo carteira assinada. Você passa a CPJ. Então eu tinha que pagar os impostos da minha empresa e eu não tinha o que a gente chama de estabilidade. Eu não tinha estabilidade nenhuma. Se alguém me demitisse, no outro dia eu estava na rua. Não tinha nenhum tipo de segurança do governo ou qualquer coisa assim. Não tinha 30 dias de aviso prévio, não tinha nada disso. O que é bastante complicado, porque eu tenho 18 anos de carreira. 18 anos de carreira, tendo só 3 anos trabalhados com carteira assinada, é um retrato muito atual do Brasil, na verdade, né? O cabelo tá uma beleza. Bom, obviamente eu comecei de baixo, eu comecei sendo estagiário, e quando eu era estagiário eu ganhava mais ou menos uns 600 reais por mês. Nessa época eu morava em Bauru, que é onde tem a faculdade, onde tem a Unesp. E 600 reais era muita coisa pra mim, porque eu estava acostumado a sobreviver com 200 reais. Depois disso, eu fui para São Paulo. E aí, em São Paulo, eu comecei a ganhar um salário mínimo. Já era designer, mas eu comecei a ganhar um salário mínimo. E aí, já começa a ficar mais complicado, porque o custo de vida em São Paulo é bem maior do que Bauru. E tempos depois, a gente vai indo de pouco em pouco, mudando de empresa sempre, porque no Brasil é muito difícil você conseguir subir de cargo dentro da mesma empresa. Pelo menos dentro do design, a melhor maneira de você conseguir um novo cargo, por exemplo, sair de diretor de arte júnior, passar a ser pleno ou sênior, é mudando de empresa. Quando você muda de empresa, você consegue ganhar algum tipo de aumento salarial e consegue um novo cargo. Então, sempre eu tive que fazer isso para poder conseguir uma carreira. Mas eu só fui ser estagiário com 21 anos. Antes disso, eu também trabalhei. Na verdade, meu primeiro trabalho remunerado, trabalho mesmo, foi com 12 anos de idade, quando eu vendia sapatos, bolsas, cuecas, camisetas em uma loja na minha cidade natal. Eu fazia isso nos finais de ano, porque eu estudava para poder passar no vestibular. Quando eu não estava fazendo isso, eu tentava, e conseguia várias vezes, claro, dar aulas para o pessoal que precisava passar. Então, alguns companheiros da minha sala ou de outras salas que precisavam passar nas provas, como eu era um bom aluno, eu dava aulas particulares para eles. Além disso, eu também fui chargista, porque eu desenho, em dois jornais. Um jornal era local
que eu fiz algumas edições, porque o dono me contratou para fazer uma chargezinha. E em um outro jornal eu fazia por amizade mesmo, então apesar de sempre manter uma regularidade, eu não ganhava nada. Então eu fazia desenhos e tal, fazia charges, e isso foi até eu passar no vestibular. Quando eu passei no vestibular, eu tinha bolsa, então eu não podia trabalhar para poder ter a bolsa, mas eu tinha que realizar projetos, mas eu podia trabalhar sem ganhar. Então o que eu fazia eu era professor do cursinho da Unesp, fui por 3 anos professor do cursinho da Unesp, o que me deixa bastante orgulhoso porque a gente conseguiu fazer com que essas pessoas passassem, principalmente na Unesp, Unicamp ou USP, que são as faculdades públicas do estado de São Paulo, e o primeiro lugar de pedagogia da Unesp foi do nosso cursinho, o que é fantástico, porque é um cursinho gratuito, as pessoas passaram em jornalismo, arquitetura, isso é uma coisa que eu acho fenomenal, muito bacana mesmo. Mas por que eu falei tudo isso? O que acontece a minha vida como designer começou com 21 anos, digamos assim, mas a minha vida laboral, a minha vida de trabalho, na verdade, começou com 12 anos. E eu fazia uma coisa que era diferente do que eu fui fazer depois. Mas o que acontece? Depois que eu fui estagiário e eu consegui meu primeiro emprego em São Paulo, na verdade, todos os outros empregos, praticamente sem exceção, eu sempre fui indicado. Ou melhor, eu já tinha trabalhado com alguém em algum outro job, em alguma outra empresa antes, e essa pessoa já conhecia meu trabalho e me indicava para algum cargo. Quando eu me tornei diretor de arte, por exemplo, foi exatamente assim. Eu consegui uma indicação, fiz a entrevista e tal, consegui me tornar diretor de arte, depois diretor de arte pleno, depois sênior, depois eu cheguei a ser diretor de criação de uma empresa de games que eu fui por 5 anos. Isso tudo baseado em pessoas que conheciam meu trabalho e ia passando e quando tinha algum tipo de oportunidade, me indicavam. A minha última empresa que eu trabalhei em São Paulo também foi por indicação. Eu fui indicado, fiz a entrevista, claro, você mostra portfólio e tal, e aí você consegue entrar na empresa. Mas a verdade é que, e vocês devem conhecer pessoas assim também, principalmente se vocês trabalham na minha área, você consegue vagas muito mais por indicação do que por portfólio. Então, basicamente, é muito mais legal você ter uma rede de contatos bacana e você ser legal com todo mundo do que você ter um puta portfólio. Porque às vezes você tem um puta portfólio, mas as pessoas te acham babaca e você não vai conseguir vaga em lugar nenhum do mesmo jeito. Então, sempre que eu consegui algum cargo melhor ou algum aumento salarial, digamos assim, foi baseado em indicação. Mas aí agora a gente está na Espanha. E aí a coisa muda. Aqui na Espanha ninguém me conhece. Eu tô chegando agora. Eu não tenho ninguém para me indicar, eu não tenho uma rede de amigos e digamos que o meu portfólio não vai gritar por mim da mesma maneira que grita para um espanhol ou para um europeu. Porque afinal todos os meus trabalhos foram feitos no Brasil. E por mais que eu coloque que eu fiz trabalhos para o Banco do Brasil, fiz trabalhos para Petrobras, para Ford, para Warner, foram todos feitos no Brasil. E querendo ou não, a galera olha com olhos mais cor-de-rosa para o pessoal que está aqui na Espanha ou para o pessoal que está aqui na Europa, porque afinal aqui é o berço do design. Você tem uma escola muito forte em relação a design aqui na Europa, na Itália, na Alemanha. Então você tem movimentos de design aqui. Então o que acontece é que é muito difícil alguém olhar para um designer brasileiro e falar: nossa, você é tão bom que a gente vai te dar uma vaga aqui de prima, assim, ó, parabéns. Isso é muito difícil de acontecer. Então no Brasil eu tinha uma carreira que foi construída de pouco em pouco, desde os meus 21 anos até meus 38 anos. Eu tinha aí até meus 39 quase. Então eu tinha aí vários steps que eu tive que passar até chegar onde eu estava. Eu tinha o respeito dos meus amigos e dos meus colegas designers, eu tinha trabalhado para empresas que eram legais, então isso fazia com que a minha imagem profissional fosse valorizada. Então, digamos que no Brasil eu estava dentro do design bem. Então, na verdade, você tem que pensar, por que alguém te daria um trabalho aqui como designer, ou como qualquer outra coisa, se eles podem contratar um europeu ou se eles podem contratar um espanhol? Esse é o ponto. Quando eu decidi vir para a Espanha, eu já sabia de tudo isso. Eu já tinha uma certa noção
de que aqui eu ia ter, digamos, uma vida um pouco difícil se eu quisesse trabalhar com design. Só que eu já tinha tomado a decisão de vir trabalhar aqui na Espanha, de vir morar aqui na Espanha, e era um câmbio de vida muito grande. Então eu tinha que me preparar pensando exatamente no que eu ia fazer aqui na Espanha. A principal coisa que eu tive que mudar, na verdade, quando eu vim pra cá, foi abrir mão de como eu via a minha carreira dentro do design, como designer realmente, e pensar em uma coisa que, na verdade, eu sentia falta, que era a minha própria vida. Então, quando eu fui disparar os currículos aqui, a primeira coisa que eu pensei foi: o que eu faço que os espanhóis não fazem? O que eu consigo fazer que os europeus não conseguem fazer da mesma maneira que eu faço? E aí eu comecei a procurar vagas com dois tipos de talento que eu acho que eu tenho. Um é falar português, que sim, eu falo desde criancinha. E o outro é comunicação, que é falar. Eu falo. Como eu já era professor há um bom tempo, e eu também tinha banda, então eu nunca tive problemas em falar, em me comunicar, coisa assim. Comunicação, e eu fiz design, e design é comunicação visual. E eu sempre valorizei bastante o trabalho em equipe, eu acho muito legal isso. Mesmo tendo banda, por exemplo, tem que ter várias pessoas ao mesmo tempo, jogar basquete, onde você tem 5 pessoas ao mesmo tempo jogando e tendo que trabalhar juntos. Isso fazia com que eu conseguisse me comunicar bem, e se eu pudesse me comunicar em português, que é uma coisa que os espanhóis não falam, ótimo. Então eu me deparei com um monte de vagas, na verdade, que pediam o português. Por quê? Eu moro na Catalunha, em Barcelona. E Barcelona é um polo muito grande de empresas de suporte técnico. Então, aqui, além do Google, que é a empresa para a qual eu trabalho, você tem Airbnb, você tem Booking, você tem Vueling, você tem Lufthansa. Todas essas empresas são empresas internacionais, ou melhor, elas precisam de suporte em português também. Isso ia fazer com que eu tivesse concorrência basicamente com brasileiros e com portugueses. Eu sei que tem outros países que falam português também, mas aqui na Espanha, aqui na Europa, você encontra mais pessoas de Portugal, óbvio, porque está aqui na Espanha, porque está aqui na Europa, e pessoas do Brasil, geralmente com passaporte italiano, passaporte espanhol, passaporte português e tal. Então o português não é uma língua super falada, na verdade. Apesar de ser linda, não é uma língua que é tão falada em relação ao espanhol, por exemplo, ou em relação ao inglês, porque nós temos poucos países que falam português. Então a concorrência seria menor. E aí, concorrendo com brasileiro ou concorrendo com português, eu sou mais eu. Aí você pergunta: porra, Will, você então deixou de ser designer, você nem procurou vaga para design? Lógico que eu procurei. Eu mandei, na verdade, para um monte de empresa currículos meus como UX designer, como designer, como diretor de arte, diretor de animação, diretor de criação de games. Eu mandei para todo mundo, mas eu também foquei nessas empresas que exigiam o português como um dos pré-requisitos para a vaga. Eu cheguei a fazer algumas entrevistas em relação a design, mas geralmente quando eles percebiam que eu era brasileiro, já complicava um pouquinho. Na verdade, uma das entrevistas eu passei, que era para fazer exatamente a mesma coisa que eu fazia no Brasil, para uma empresa de consultoria também, e quem já trabalhou em consultoria sabe que você é contratado baseado no cliente que a consultoria tem. Então, se a consultoria tem um cliente X, você trabalha para essa consultoria, mas na verdade você trabalha para o cliente X. Em consultoria é muito sazonal. Às vezes tem empresas que ficam lá por um bom tempo, às vezes tem empresas que entram só para um projeto. No caso, eu seria o UX designer desse projeto e no final o cliente acabou não entrando na empresa. Como não entrou na empresa, você fica meio que na geladeira, né? Fica naquele stand-by, só que aí eu entrei no meu trabalho. Agora, e aí eu nem fui mais atrás. Também nessa vaga precisava de espanhol fluente e eu tinha um mês aqui. Então o meu espanhol não estava tão fluente assim. Então... E aí tinha outra coisa, que era o salário. Vagas de design aqui, para fazer o que eu faço, às vezes pagavam 100 euros ou 150 euros a mais do que eu ganho agora, ou então 100 ou 150 euros a menos do que eu ganhava agora. E era para fazer uma coisa que eu ia ter que brigar de novo com espanhóis, ia ter que brigar de novo com europeus, e para fazer a mesma coisa que eu fazia 18 anos. Eu tinha que provar para todo mundo de novo que eu podia fazer aquilo.
O que é, sendo sincero, uma coisa que é bastante frustrante, porque você já fez por 18 anos aquilo, você tem que provar para todo mundo que você sabe fazer aquilo e tal. Inclusive, uma das entrevistas quando eu fui fazer, e a pessoa me falou, a gente faz sites aqui e tal. E aí eu mostrei meu portfólio para ela, e a pessoa ficou meio assim, do tipo, peraí, como assim? E eu falei, olha, eu já fui designer, já fui diretor de criação, já fui, né? Eu tenho 38 anos na época, eu já passei por uma série de cargos, então eu sei do que eu tô fazendo. E aí na hora a menina cortou a entrevista, falou, então tá, obrigado, tá? Valeu, tchau. Porque a vaga era para uma pessoa que tinha que ser, não sei se mais jovem no caso, não acredito que não mais jovem, mas menos experiente. Então o que acontece? Muita gente não te pega agora porque sabe que assim que você tiver uma outra vaga, que seja mais condizente com o seu perfil, você vai sair. Então, e isso no Brasil é meio que normal. Todo mundo sabe que você vai sair um dia para buscar um novo salário. Então, mas aqui na Espanha eu não sabia como era na época. E eles têm uma coisa muito grande com a fidelidade. Se eles te contratam, eles querem que você fique na empresa. Não tem muitas aqui demissões gigantescas, uma empresa que tem demissão gigantesca, a não ser agora, lógico, a questão da pandemia, né, que teve algumas empresas que fecharam. O Airbnb, por exemplo, fechou o sistema de operações dele aqui na Espanha, por enquanto, por conta da pandemia, porque ninguém está indo para o Airbnb, né? Mas daqui a pouco, quando liberar tudo de novo, provavelmente eles vão contratar todo mundo de novo, porque tem bastante trabalho em cima disso. E basicamente, muito trabalho também em português. Então tem muito brasileiro que trabalha no Airbnb. Eu cheguei a fazer entrevista no Airbnb também, mas como eu também fui chamado para outra, eu desencanei e nem fui atrás. Mas nessa vaga do Airbnb era para falar inglês e espanhol, não era para falar português. Tem vagas para falar português também, mas essa vaga minha não era para falar português. Quando você faz o mesmo trabalho, na verdade, você não ganha muitos aumentos salariais, porque uma coisa que é extremamente importante no Brasil, que é ganhar aumento salarial, é baseado muito na inflação. Às vezes você ganha um aumento salarial de 10% ou de 15%, que é só para bater a inflação. Só que aqui a inflação é quase inexistente, tem muito pouco, então os preços não mudam. Se os preços não mudam, o seu trabalho não mudou, o seu salário não vai mudar também. Você vai pagar a mesma coisa em relação à comida, à hospedagem, coisa assim. E esse, na verdade, é um dos grandes pontos aqui de Barcelona, especificamente. Porque os aluguéis subiram muito por conta do turismo. Então, tem muitos lugares aqui, muitos bairros aqui, que inclusive... Meu cabelo tá bizarro. Tem muitos bairros aqui, inclusive, que tentam... Falar, gente, não coloque Airbnb aqui, que a gente vai denunciar e tal. Então, tem algumas leis aqui também para fazer com que o Airbnb não seja tão explorado aqui na empresa, aqui na cidade. Claro que o sistema hoteleiro é diferente, tem muito hotel, tem muito hostel e tal, mas o Airbnb, no caso, meio que canibaliza isso. E aqui na Catalunha eles são muito chatos com isso, eles protegem bastante a população daqui. Então o que acontece? Quando tentaram colocar o Uber aqui, por exemplo, colocaram todas as regras que o Uber teria que ter, que é exatamente o contrário do que acontece no Brasil, e o Uber teria que ser basicamente um táxi. Então, baseado nas taxas que eles teriam que pagar, eles falaram, bom, foda-se, a gente não vai entrar. Eles desencanaram e não entraram aqui. Então aqui não tem Uber. Então, na verdade, quando eu estava procurando emprego, eu mandei para vários lugares e tal, mas eu pensei muito mais em se eu faço um trabalho onde exige o português como uma das condições pré-determinantes para trabalhar, eu vou ter uma vantagem, eu vou conseguir negociar melhor e talvez eu me dê até melhor no trabalho, porque por mais que eu fale bem inglês e fale bem espanhol, a minha língua materna é o português. E uma coisa muito importante, português brasileiro. A gente costuma falar português, mas o português de Portugal é diferente do português brasileiro. Então as vagas aqui, tem vagas para português e tem vagas para português brasileiro, o que é diferente. O meu mercado é português, mas 98% é português do Brasil. Então eu atendo o mercado brasileiro, não o mercado português. Acabam surgindo também, né, casos de Portugal, claro, mas a grande maioria, também baseado no meu horário de trabalho, é do Brasil mesmo. Então, uma coisa que era muito importante para mim
porque eu tinha acabado de chegar aqui e tanto eu quanto a Flor, a gente estava tentando garantir o nosso lugar ao sol aqui. Era ter estabilidade. E isso era muito importante, porque eu procurei empresas bacanas aqui, e a minha empresa, na verdade, é bastante bacana. E eu tenho carteira assinada, ou melhor, eu tenho um contrato salarial, eu tenho um sindicato, tem várias coisas que eu nunca tive no Brasil. E isso te dá uma segurança, por exemplo, de que você não vai ser demitido amanhã, tendo que pagar contas estando em outro país. Então, a segurança que a minha empresa me passa agora era algo que eu precisava muito. Agora, lógico também que você não precisa arrumar um trabalho aqui que seja odioso, que você odeia, que você não consegue fazer, que você não consegue estar lá e tal. A ideia é que você consiga um emprego que seja legal. Eu, particularmente, gosto bastante do meu emprego, do que eu faço e tal. Eu não tenho queixas em relação a ele. Por mais que não seja na minha área, eu não tenho queixas em relação a ele. Então, tem muita gente que fala assim, tipo, não, eu vou pra Espanha e eu trabalho do que for. Eu não tenho frescura. Esse é um argumento que em um mês vai pro saco. Acaba. A pessoa passa um mês trabalhando de faxineira, por exemplo, que aqui tem muita vaga. Ou pintor, que aqui também tem muita vaga. E aí começa a reclamar. Mas eu trabalho muito, mas claro, lógico, é normal isso. Você na hora de... Você vai mudar de país, que loucura, que da hora. Eu trabalho de qualquer coisa. Então tá bom, aqui ó, vai limpar a casa. Pô, que bacana, tal. Passa uma casa, passa duas casas, na quarta você já tá... Não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, tal. E aí começa a reclamação. Isso é normal e todo mundo que vem com esse papo de eu não tenho frescura em trabalhar, tem frescura pra trabalhar sim. Porque é normal. Tem algumas coisas aqui que são importantes da gente pontuar. Por mais óbvio que pareça, a Espanha está na Europa, não está nos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que isso faz com que você tenha que pensar de uma maneira diferente. Europa não é América do Norte. Nos Estados Unidos a coisa gira muito em relação à compra e venda de produtos. Na verdade lá rola muito aquele lance do tipo, compre uma mala e pague $2. Compre 10 malas e pague $3. E aí você vai lá e compra. Pagando $3 você compra 10 malas. E aí o que acontece? Você só precisa de uma mala. Mas você tem outras 9. E o que você faz? Você vende isso. Então o mercado lá é aquecido muito basicamente no excesso de coisas que você compra. Você compra muita coisa e você vende muita coisa. Então você faz aquelas feiras, você abre a sua garagem e vende tudo que tem lá, porque são coisas que sobraram que você não precisa mais daquilo. Então lá realmente é o lugar onde você pode ficar rico ou morrer tentando. Lá você ganha sua grana e gasta baseado em coisas que você pode comprar. Na verdade, o bem-estar americano é muito baseado em coisas que você consegue comprar. E se você, por exemplo, precisar de saúde ou educação, aí você literalmente morre, porque você não tem dinheiro para pagar. É um lugar onde o capitalismo, por mais bizarro que seja falar isso, é muito selvagem mesmo. Você precisa ter dinheiro para você poder se dar bem. Se você não tem dinheiro, você não tem uma vida razoável. Agora, lá dá para ganhar realmente dinheiro, só que se você não gastar com certas coisas, ou se você tiver que gastar com certas coisas, como saúde e educação, você realmente está no sal. Então, se a sua visão de morar fora é a visão americana, esquece, porque a Espanha não é assim. Aqui você não vai ficar rico do nada, a não ser que você venha jogar no Barcelona ou no Real Madrid ou coisa assim, aí você vai ficar rico. Tirando a Inglaterra, que a Inglaterra é um pouco igual aos Estados Unidos. Quando eu fui pra lá, eu achei muito parecida com os Estados Unidos, assim. Parece uma mini Estados Unidos. Em alguns pontos, não em todos os pontos, lógico. A Inglaterra ainda tem uma sociedade que é mais igualitária do que a americana. Isso é importante falar também. Mas aqui você vai trabalhar e vai ganhar uma grana suficiente para você poder morar, pagar seu aluguel, comprar comida, ter lazer, ir pra praia, se divertir e fazer... E até no final do mês vai sobrar alguma grana que você pode guardar, ou então você pode gastar em alguma coisa. Outra coisa que você pode fazer é mandar dinheiro pro Brasil, porque agora o euro tá valendo R$6 geralmente, quase todo dia. Às vezes 5,8 e às vezes 6,3, que eu já mandei dinheiro pro Brasil valendo 6,38. Agora, só esclarecendo, o que eu tô falando é para trabalho legalizado. Pessoas que têm papéis, tá? Trabalho sem papéis é um mundo completamente diferente e vai muito do boca a boca. Você precisa falar com as pessoas certas, que eu não conheço, para poder conseguir ter trabalhos assim.
Eu sei que tem muita gente que vem aqui sem papéis e consegue trabalhar. Na verdade, eu tenho uma amiga minha, que eu fiz trabalhos para ela aqui, que me disse que veio para cá sem papéis também e tal, se bem que era outra época, né? Faz 20 anos que ela veio. E ela falou, não, meu filho veio também e trabalho tem. Você sempre consegue trabalhar. Sim, trabalho tem realmente. E tem trabalhos, por exemplo, para pessoas que não querem fazer esse tipo de trabalho, que é pintura, carpintaria, que é a mesma coisa dos Estados Unidos, na verdade. Pintura, carpintaria, mudança. Porque aqui em Barcelona, por exemplo, muitos dos APs, esse AP que eu tô agora, por exemplo, é um quarto andar. Quarto andar significa quinto andar, porque tem o principal, que é o lado de baixo, e aí depois tem mais 4 andares. Então, na verdade, é um quinto real. E quando a gente fez a mudança para cá, a gente contratou um pessoal para trazer. Contratamos uma empresa para trazer. Porque era muito foda. 5 andares, porque lá a gente morava no terceiro, eram 3 para baixo e mais 5 para cá. Então a gente pagou um pessoal. Então, existe trabalho para pessoas sem papéis. Mas é outro mundo, é mais complicado, tem que fazer contatos e nunca foi a minha ideia. A minha ideia aqui, como eu estava com a Flor, eu sabia que eu ia ser legalizado. Eu fiquei por 7 meses aqui, trabalhando para o Brasil, porque eu tinha meus clientes de design lá. E fiz alguns trabalhos aqui, de vídeo e tal, mas não é a ideia, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui é para trabalho legalizado, tá bom? Mas qual que é o lance? Aqui, se você ganhar um salário mínimo, ou salário médio, na verdade, você vai conseguir tudo que eu já falei. Você vai conseguir pagar aluguel, você vai conseguir comprar comida, você vai conseguir viajar, vai conseguir ter o seu lazer, comprar roupa, todas essas coisas aí. E se você tiver ainda com uma esposa, coisa assim, juntando 2 salários, vai ser bem mais fácil ainda. E tem uma pessoa para te ajudar também. Por quê? Aqui na Espanha e praticamente na Europa inteira, o que vale é o bem-estar social. Então todos os governos têm uma certa política de ninguém vai ficar rico. Não dá para todo mundo ficar rico, mas dá para todo mundo ser feliz. Dá para todo mundo ter uma vida bacana. Então o que acontece? Aqui, independente do governo que está no poder, seja de esquerda ou seja de direita, o bem-estar social é sempre bastante valorizado. Então, educação, saúde, segurança, esses são 3 pilares que tem sempre em qualquer governo daqui. Então, você não vai precisar pagar, por exemplo, por saúde. Você tem a saúde do Estado. Você não vai precisar pagar em educação, se você tiver filhos, por exemplo, porque tem a educação do Estado. E você pode andar na rua, você não precisa pagar um carinha para ficar passando de moto assoviando, como tinha na minha cidade. Não vai precisar colocar guarita ou coisa assim, porque tem segurança na rua. Além do que você tem um conjunto de leis e tribunais que funcionam. A Espanha não é o melhor lugar do universo, tá? Ele é um lugar que precisa melhorar em uma série de coisas também. Mas baseado, se você for comparar Espanha com o Brasil, a Espanha seria tipo a Suíça. E se você for comparar a Espanha com a Suíça seria Júpiter ou algum outro planeta, assim. Então, se você ganha um salário mínimo aqui, você consegue viver legal. E isso é bastante importante, porque o salário mínimo é realmente o salário mínimo que você pode ganhar. Se você ganha o salário médio, você vai ganhar acima do salário mínimo. Se com o salário mínimo você já consegue fazer todas as coisas que você necessita e ainda sobra alguma coisa, com o salário médio vai sobrar mais dinheiro ainda. Você não vai ter os maiores luxos do mundo, claro, mas dá pra ter uma vida bastante legal. E se você tá acostumado a ser brasileiro, ou latino, digamos assim, que é o cara que trabalha pra cacete e batalha pra caramba, com esse salário que você vai ganhar, você vai conseguir ter uma vida muito bacana. Então o salário mínimo aqui na Espanha, se não me engano, beira os 1.000 euros, mais o salário médio aqui da Catalunha beira os 1.300, 1.200, 1.300. E dá pra ganhar mais do que isso, tá? Mas com isso você já consegue viver tranquilo. Então, na verdade, não é que você não paga para ter segurança e educação, você paga imposto. Quando você paga o imposto, na verdade, o imposto vai para essas coisas. Inclusive, tem o imposto de renda. Eu pago de 13% a 14% do meu salário, bruto, no caso, de imposto de renda. No final do mês, você faz a sua declaração. No final do ano, você faz a sua declaração normal. E você pode ter até uma volta, né? Você pode ter um retorno. Eu ganhei 90 euros de volta. A Flor ganhou bem mais. Sei lá por quê, porque ela deve ter pago muito e a gente nem tinha percebido. Porque às vezes acontece. O que é legal, assim, se você pagou a mais,
e você fez sua declaração, eles te devolvem. Tá, Will, mas me fala como é que é trabalhar na Espanha. Bom, no meu caso, e que eu acho fenomenal na verdade, é trabalhar 7 horas e meia por dia. Na verdade são 8 horas, mas eu tenho 1 hora de almoço e mais meia hora de descanso. Essa meia hora está embutido nas 8 horas, então fica 7 horas e meia. 7 horas e meia, ponto final. Você não trabalha nem 1 minuto a mais. Se você trabalha 1 minuto a mais, você ganha esse minuto. Então você pode fazer horas extras. Por exemplo, na semana que vem eu vou ter horas extras se eu quiser fazer. E aí tem um valor por hora. Então eu posso trabalhar 10, 12 horas por dia. Só que eu vou ganhar em cima dessas 12 horas por dia. Não é que nem no Brasil, que é aquele tipo, o emprego tá difícil, você não quer ficar aqui um pouco mais e tal. Eu trabalhei por 18 anos assim. Nunca tive horas extras. Inclusive do trabalho que eu tinha carteira assinada e fui demitido, eu trabalhei muitas horas extras, muitas. Eu não ganhei nenhuma hora extra, nenhuma. Quando eu saí, eu trabalhei por 2 anos nesse trabalho. E foi extremamente broxante, mas tudo bem, né? Na época você aceita só, porque eu era jovem também e tal, e tava indo para outro emprego e tal, e você não pensa nisso, que você tem, que você merece ganhar aquelas horas extras. Eu podia ter colocado um processo e tal, acabei não colocando, e aí deixa. E aí para quem fala que isso não funciona, tá aí a Europa que não me deixa mentir. Funciona. A Europa inteira funciona desse jeito. Inclusive, a Espanha é o país mais parecido com o Brasil que a gente tem. Talvez aqui a gente tenha até certa flexibilização de algumas leis aí, que não acontece, por exemplo, na Alemanha, ou não acontece na França. Mas acontece na Espanha, acontece em Portugal, acontece na Itália, que são países um pouco mais parecidos com o Brasil nesse sentido. Mas mesmo assim, você tem essa segurança. E você tem esse lance de, tipo, você vai trabalhar exatamente aquilo que você tem que trabalhar e acabou. Eu tô falando do meu trabalho, tá? Não dá pra falar de todos os trabalhos, mas baseado em trabalhos desse tipo, onde eu trabalho com um atendimento ao cliente, por exemplo, bateu o horário, tchau, caiu o lápis e só no outro dia. Então, eu trabalho das 3 da tarde até a meia-noite. Por quê? Porque eu trabalho pro Brasil. Então, são 5 horas de diferença. Então, das 3 até meia-noite, daria, dependendo do fuso horário, lógico, daria das 10 até as 7. Das 10 da manhã até as 7 no Brasil. Por trabalhar à noite, eu ganho adicional noturno também. E por trabalhar até meia-noite, que tem que ser meia-noite, eu ganho também o vale transporte de volta. Então, isso faz com que, no final, quem trabalha para o Brasil tenha aí uns 150 euros a mais. 150 euros a mais, se você for fazer as contas, vai dar uns 800 euros. Perdão, vai dar uns 800 reais a mais. Aqui 150 você consegue fazer um montão de coisa também. Então a gente batalha bastante por conta desse 150, por conta do bônus e todas essas coisas. No final aí você consegue ganhar até uns 400 euros a mais em relação a bônus e em relação à noturnidade, trabalhar à noite e o vale transporte também. Não é todas as empresas que são assim, mas sempre que você trabalha até meia-noite é assim por lei, tá? Então, independente de ser português, brasileiro, trabalhou até depois da meia-noite, você ganha adicional noturno. Então, ter essa segurança e trabalhar só 7 horas e meia por dia, por um cara que trabalhava no mínimo 12 horas por dia, já há 18 anos, é um luxo que eu não consigo nem descrever, porque eu consigo fazer coisas, por exemplo, como dormir. Aqui no Brasil eu era acostumado a dormir 5 a 6 horas no máximo. Aqui eu continuo dormindo 5 ou 6 horas, na verdade, no máximo, porque eu acordo do nada. Mas quando eu acordo eu não preciso trabalhar. E lá eu precisava acordar e já ia trabalhar. E aqui não, aqui eu durmo 5 ou 6 horas, acordo e vou malhar, ou vou assistir filme, ou vou fazer vídeos pro canal, ou ter uma banda, que eu tô tentando aqui, mas por conta do Covid ficou um pouco mais complicado, ou cuidar dos meus bichos, ou sei lá, qualquer outra coisa, ou ir no supermercado, ou passear, ou alguma coisa assim. Então essas horas a mais que sobram são muito importantes, e eu não dava valor para isso. Eu achava que eu era jovem e eu podia aguentar. E eu aguentava, mas agora que eu vejo que essas horas são importantes, passar 1 hora ou 2 horas a menos trabalhando faz com que você ganhe muito mais qualidade de vida. E passar menos tempo no trânsito, por exemplo. Aqui é uma cidade bem menor do que São Paulo, tem 1,5 milhão de habitantes, e eu demoro agora do meu novo AP mais ou menos uns 30 minutos andando
eu consegui fazer em 25, mas aí eu fui no rush. 30 minutos andando até meu trabalho. Então eu demoro 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Eu fico 1 hora em ida e volta. No Brasil, de busão, eu demorava de 1 hora a 1 hora e 20. E de metrô, tinha que andar, pegar metrô e andar mais um pouquinho, eu demorava mais ou menos 1 hora. Então isso cortou 1 hora. E eu vou andando aqui, passo no Arco do Triunfo, passo pelo parque e tal, e eu volto à noite. Então, a questão da segurança aqui é extremamente importante. Eu volto meia-noite. E eu volto tranquilo, ouvindo música, conversando, porque eu volto com amigos meus e tal, que vem todo mundo a pé. Então, a questão de ficar menos tempo no trânsito, a questão de poder ficar 1 hora ou 2 horas, ou no meu caso, que são 5 horas quase, a mais por dia, é extremamente importante. E foi determinante para a minha qualidade de vida aqui. Outra coisa aqui também é que tem um sindicato. Esse sindicato faz com que você não possa ganhar menos de categoria. Então, não tem esse negócio de abaixar salário, te demitir e te contratar de novo por um salário menor e tal. Não tem isso. Te demitir e não te pagar os direitos e tal. O sindicato é muito chato em relação a isso e as empresas respeitam bastante o sindicato. Então, isso é outro ponto bastante importante. E eu tenho carteira assinada aqui, e não é PJ como eu tinha antes, entendeu? Esse tipo de regularidade, esse tipo de segurança, principalmente porque eu estou em um país diferente, e aqui está só eu e a Flor, a gente tem amigos aqui agora, claro, mas não tem eu não tenho 38 anos de amigos que eu tinha no Brasil, não tenho minha família, não tem esse tipo de segurança no caso de se dar algum problema, eles podem te ajudar. Não tem aqui. Então, esse tipo de segurança foi muito importante para que a gente tivesse tranquilidade para poder fazer as coisas de maneira coerente e tranquila aqui. E ir subindo de pouco em pouco. A nossa situação agora na Espanha está muito melhor do que 1 ano atrás e está muito melhor do que quando a gente chegou, por conta desse tipo de tranquilidade de planejamento. Isso é o mais importante, planejamento. Mas aí você pergunta, o que você faz aí realmente, Will? Aqui eu trabalho como um solucionador de problemas. Eu trabalho para o Google, então eu trabalho com uma ferramenta chamada G Suite, que no Brasil é G Suite. O G Suite, na verdade, tem vários tipos, né? Basic, Business, Enterprise e tal. E é uma série de ferramentas que você deve conhecer e deve até usar, até o Gmail, Drive e tal. Só que são as ferramentas para a empresa. Então, na verdade, eu não trabalho para o cliente especificamente, para um cliente direto, digamos assim. Eu trabalho para empresas. É o que a gente chama de B2B, Business to Business. Mas, na verdade, são consumidores, porque às vezes aí você pega o consumidor que comprou no site mesmo e tal. Então, fatalmente, você pega desde pessoas com empresas grandes pra caramba, que são os casos que a gente tem, né? Casos mais hardcore, digamos assim, e pessoas mais com empresas menores, digamos assim. Geralmente empresa, mas com empresas menores. Então, os questionamentos são menores também. Aí a gente trabalha para solucionar esse problema. Acontece que a ferramenta é muito grande, tem muita coisinha. E por ter muita coisinha, acaba tendo muitos problemas. Não problemas na ferramenta em si, mas no uso dela. Então, a grande maioria das vezes, dos casos que a gente trata, são casos onde o cliente não consegue fazer alguma coisa ou precisa de ajuda para fazer alguma coisa. E eu compreendo, porque é realmente complicado. E outras vezes não. Outras vezes são realmente problemas que acontecem com a ferramenta. Qualquer sistema é assim. É baseado muito em sistema operacional também e tal, e dá esse tipo de problema. Então é isso que eu faço aqui. Eu trabalho com o mercado brasileiro em cima da solução desses problemas. Outra coisa que é muito importante aqui e que por muito tempo foi bastante complicado, dependendo do projeto onde eu estava no Brasil, foi a regularidade no pagamento. Como eu era PJ, eu mandava a nota e às vezes demorava 1 mês, 2 meses, 7 meses, como já aconteceu. Às vezes não pagava, que também já aconteceu. Eu já tomei um cambalacho de 10 mil reais em 2 projetos. Um foi 4 mil e o outro foi 6 mil e pouco. E outro cambalacho que eu tomei foi de 7 mil, que ele me pagou, na verdade, em parcelas de 500 reais ao longo de um ano inteiro. O que fatalmente foi um super problema, porque eu precisava do dinheiro na hora que eu trabalhei pra caramba por 1 mês e dando aula pra caramba, e o dinheiro veio em pequenas parcelinhas de 500 conto e aí some, né, o dinheiro. E isso foi complicado. Então aqui, religiosamente, todo final de mês, todo
todo último dia do mês vem a grana. Cai na sua conta e acabou. Se for cair no fim de semana, vem antes. Se tiver um feriado, vem antes. Quando eles quiserem, às vezes, também vem antes. Então, antes sempre vem. Sempre cai. Isso, pra mim, é fenomenal. Porque dos 18 anos, pelo menos 10 anos meus foram de labuta, cobrando, por favor, me pague e tal. Sempre foi complicado. E uma coisa que pra mim é muito importante. Todo mundo na minha equipe ganha a mesma coisa. Todo mundo. A gente sabe o salário de todo mundo. Todo mundo ganha a mesma coisa. Tem a diferença do bônus. Se você trabalhou mais, você ganha mais. Tem o bônus básico e aí tem um outro bônus ainda. Se você trabalhou mais, não. Se você ficou, digamos, melhor, se você fez mais caso e tal, você ganha um pouco mais, mas a diferença é pequena. Isso sempre foi uma coisa muito problemática para mim no Brasil. Por quê? Sempre quando eu ia para o emprego, eu precisava daquele emprego. Se eu fosse sair de um e ir para o outro, eu precisava daquele emprego. Então o que acontece é que você não pede o dinheiro que você acredita que você deveria ganhar. Você pede aquele dinheiro que você acha que eles vão aceitar. Então, fatalmente, você pede menos. E pessoas que ou têm melhor capacidade em negociar, ou então tem bala na agulha, como por exemplo, se eu ficar sem emprego não tem problema porque eu me garanto com a minha família, ou sei lá, eu tenho dinheiro guardado, alguma coisa assim, e que consegue pedir um salário maior e às vezes eles conseguem isso. Eu já vi vários, não amigos meus, mas conhecidos meus fazerem isso. Joga o pedido lá em cima e o pessoal pega. Por quê? Porque ele podia viver com os pais dele. Eu sempre tive contas para pagar. Então não dava. Eu sempre jogava um salário que eu achava que pudesse ser aceito. E aí quando eles aceitavam, eu falava, beleza, ok, vamos lá. Por uma vez, na verdade, eu era chefe de 2 pessoas que ganhavam mais do que eu. Eu não sabia disso, lógico. E aí quando eu fiquei sabendo, fiquei puto, lógico. Porque eles conseguiram, na verdade, quando eu entrei na empresa, eu entrei com aquele ímpeto de não, vamos lá, vamos dar uma força, vamos fazer o negócio acontecer. E os caras quando entraram, não, a empresa já estava estabelecida e tal, meu salário continuava a mesma coisa, e eles entraram pedindo mais e deram para eles mais dinheiro. Quando eu descobri, eu joguei isso, eu falei, olha, eu preciso de um aumento, não pode ser isso é ridículo. Eles falaram, não, beleza, ok, a gente te dá um aumento. Mas eles já sabiam que eu ganhava menos que os caras. Então não foi muito legal. Então eu fico muito feliz em saber que todo mundo ganha a mesma coisa aqui. E ninguém é puto com ninguém. Ninguém fala, tal pessoa ganha mais do que eu. Não, todo mundo ganha a mesma coisa. Tal pessoa trabalha menos do que eu. Todo mundo trabalha a mesma coisa. Isso pra mim, esse tipo de igualdade me deixa muito tranquilo. Eu acho isso bacana. E aí aqui, tipo, vem os números, né? Tipo, você trabalhou tantas horas, vai ganhar tanto, que tem o tanto que você tem que trabalhar, né? Lógico. Então você trabalhou tantas horas. Se você trabalhou horas a mais, você vai ganhar mais. Se você trabalhou horas a menos, você vai ganhar menos. Se você faltou, por exemplo, um dia, tem um desconto, normal. Mas vem tudo discriminado, bonitinho e tal. Também vem imposto que você pagou e tal. E esse imposto depois, como eu disse, você pode pedir de volta. Na verdade, você não precisa nem pedir de volta, né? Você só manda os seus gastos e aí eles te devolvem a grana baseado naquilo que supostamente você não pagou a mais, você não deveria ter pago. Mas na hora é melhor você pagar, na verdade, a mais, porque senão depois no final você tem que pagar. No início aqui, quando eu entrei, isso é uma coisa importante para quem tá vindo do Brasil. Se você tem passaporte italiano, europeu no caso, italiano, espanhol, português e tal, sai do Brasil e vem pra cá, quando você chega aqui por 6 meses, você vai pagar 19%, se não me engano. 19%. É mais do que a gente costuma pagar. A gente costuma pagar de 10% a 14%. Mas por 6 meses, porque você não é residente ainda, você vai pagar 19%. Depois disso, você pode baixar a alíquota. Mas se você é que nem eu, brasileiro, que é casado com um europeu, você não é europeu. Então quando você chega aqui, você paga 24%. É basicamente 1/4 do seu salário que vai todo para imposto de renda. Depois dos 6 meses, você negocia de novo. E aí, depois dos 6 meses, você pode pagar os 10%, ou no caso, quanto eu pago, os 14%. Falta mais 20 minutos só para eu terminar. Se você quiser, porque aqui tá tudo desligado por conta do... Eu desliguei todos os ventiladores aqui, então aqui tá um calor do caralho. Em mais 20 minutos eu termino aqui, porque eu tô pingando de calor aqui. Tô pingando de suor. E com essa camiseta ainda, nossa. Aqui pra ficar bonito, né? Aí, porque a outra camiseta de novo de regata. Hã? Porque o som, né?
Eu não posso, senão sai no som. Aí precisa ser assim. Oi, gatinha, tudo bom? Bom, aí você pergunta, porra, Will, você deixou de ser designer então? Não, você nunca vai deixar de ser realmente designer. Então eu tenho ainda alguns projetos no Brasil, tenho o meu canal, que eu acabo trabalhando com isso também. Na minha banda eu também vou fazer toda a parte de arte, a parte de mídias sociais e tal. Só que agora eu decido se eu quero trabalhar ou não a mais. Então, se eu trabalhar só 7h30, tá tranquilo. Mas se eu quiser trabalhar mais, eu pego alguns freelas. Então, baseado em 18 anos de carreira, sempre tem freela. O problema, na verdade, é que eles pagam em reais. Então, o que acontece? Você cobrar um valor X no Brasil, tá ok para um trabalho no Brasil. Mas aí, quando você converte em euros, acaba não valendo a pena. Então, por exemplo, você faz você vai fazer um trabalho e tal, e aí você vai ganhar, sei lá, 4 mil reais. 4 mil reais dá mais ou menos uns 700 euros. E às vezes o trabalho que você vai ter, porque eu vou ter que fazer à noite e tal, vou ter que voltar a trabalhar 12 horas por um tempo, não vale a pena. Então eu acabo selecionando realmente os trabalhos que eu acho bacana. Se eu gosto da animação, ou se eu gosto do vídeo, se eu gosto da pessoa, se eu tenho uma amizade com a pessoa também, porque eu acabo fazendo muito isso, né? Eu acabo trabalhando mais com os meus amigos, pessoas com quem eu trabalhei a vida inteira, e aí eu acabo fazendo os projetos. Mas eu decido muito, porque às vezes realmente não vale a pena. Por conta de 300 euros, que não é pouco 300 euros, né? No Brasil seriam 1.800 conto. Mas você vai ter um trabalho razoável, e aí eu acabo não fazendo, porque eu prefiro... Se você não precisa desse dinheiro, se você consegue viver sem esse dinheiro, não tem problema. Se você precisa, aí você faz, lógico. Então eu acabo fazendo isso mais para poder pagar uma conta, poder pagar alguma viagem, mandar dinheiro para alguém, coisa assim. Não é... Eu decido realmente se eu quero ou não fazer. Então eu faço agora design por gosto. Eu faço design agora quando eu quero fazer alguma coisa para mim ou quando eu decido fazer. Mas aqui eu tenho alguns clientes também, que eu já fiz alguns projetos aqui também, vídeos, artes, tal, sites, mas do jeito ou de outro eu escolho. Meu trabalho já é ok, já é o suficiente para pagar todas as minhas contas e ainda sobra dinheiro. Então, ainda junta com o salário da Flor, que ganha mais do que eu, mas completamente, ela merece completamente, porque o trabalho dela é diferente. Juntando os dois salários, a gente realmente fica bem mais tranquilo aqui do que a gente estava no Brasil. Então, se você quer vir aqui para a Espanha, sair do Brasil, vir aqui para a Espanha e você tem essa vontade de continuar com a sua carreira, você tem que pensar melhor. Não vai ser assim tão fácil. Você tem que pensar que você está começando uma nova vida. A sua nova vida começa do zero aqui. Ninguém te conhece aqui, ninguém sabe do que você é capaz, ninguém sabe dos seus talentos. Então, achar que vai ser uma continuação da sua vida ou da sua carreira no Brasil é um erro que eu vejo sempre acontecer aqui. Muitas pessoas, quando vêm para cá, acabam ficando chateadas porque não conseguem em sua área um trabalho. Porque falam, não me dão emprego, não me dão chance, não me dão oportunidade, e realmente não te dão oportunidade. Mas eles não têm que dar oportunidade, eles dão para quem eles quiserem. Então, achar que vai ser uma continuação, um degrau a mais, é errado. Então quer dizer que eu não posso trabalhar na minha área? Não, lógico que você pode trabalhar na sua área. Você pode até começar aqui a trabalhar na sua área. Mas o que mais acontece, na verdade, é você vir pra cá com um trabalho e depois você tentar dentro da sua área. Depois que você já tiver conhecido, você já falar bem o idioma, você ter contatos e tal, você começa a ver que as coisas começam a funcionar mais facilmente. Por exemplo, quando a gente chegou aqui, a gente só tinha a Flor. Eu fiquei ainda sem meus papéis por 7 meses. Tem até o vídeo aí que vocês podem ver, que eu conto toda a história. Então, por 7 meses, a Flor segurou tudo sozinho e eu segurei com meus projetos do Brasil, que ganhava em reais. Só que naquela época era 4,8 o euro. Então, dava mais ou menos, né? Eu tinha trabalho, o que não me deixava louco, porque ficar parado sem fazer nada é pior. Eu tinha trabalho para fazer, mas realmente a Flor segurou tudo sozinha, praticamente. Depois disso, eu comecei a trabalhar, mas eu comecei a trabalhar e a gente entrou no apartamento.
E assim, para entrar no apartamento foi um parto, porque não queriam deixar a gente entrar, porque eu não tinha trabalho aqui. Eu não tinha garantia de que eu ia continuar no meu trabalho e coisas do tipo, só tinha a Flor. Então a gente conseguiu entrar num AP, mas foi uma labuta, foi uma luta. Quando a gente veio para esse AP que a gente está aqui, aí já foi completamente diferente. Eu já tinha 1 ano de casa, a Flor já tinha 1 ano e meio. E aí, quando a gente conversou, basicamente foi, passa isso aqui, beleza, passa isso aqui, beleza, assina aqui, acabou. A negociação durou mais ou menos 2 horas, 3 horas. Enquanto que o outro, para ser aprovado, para ser demorou quase 1 mês. Que a gente ficou naquela espreita, será que vai, será que não vai e tal. Mas isso é porque a gente tinha alugado um AP. Geralmente as pessoas quando vêm pra cá alugam um quarto, porque é muito mais barato. E se você vem sozinho, você fica no quarto. Se você vem com uma pareja, se você vem com a sua esposa ou com namorada e tal, você fica num quarto de casal. A gente já morava junto no Brasil, então a gente não queria ficar em quartos. A gente ficou aqui em quartos por um tempo, por 7 meses, e aí depois a gente procurou nosso próprio AP. Mesmo porque a gente tem bicho, a gente tem nossos gatinhos aqui, que eu trouxe do Brasil, tem os cachorros que a gente ainda vai trazer do Brasil, porque por conta das pandemias a gente não conseguiu trazer, né? As passagens foram canceladas, mas até o final do ano eu espero trazer já os cachorros, e os gatinhos eu consegui trazer. Então, quando a gente entrou aqui foi muito mais fácil, porque a gente já tinha como comprovar que nós realmente vivemos na Catalunha e a gente contribui para a sociedade, e isso é muito importante para eles aqui, principalmente para a Catalunha. Eles têm um amor muito grande ao Estado e ao país deles, que eles acreditam que aqui é o país deles. Então, você estar aqui por 1 ano significa que você deu valor por 1 ano para morar aqui, e isso para eles é muito importante. Então, se você quer ficar rico, a Espanha não é o seu lugar. Se você quer continuar a sua carreira aqui também, a Espanha não é o seu lugar. Agora, se você quer vir para cá, por um lugar ensolarado, que tem praias lindas, que de pouco em pouco eu estou conhecendo aqui, tem história de mais de 2000 anos, tem segurança, tem saúde, tem educação públicas, e você vai conseguir trabalhar, e ganhando um salário mínimo que seja, você consegue se manter aqui e ser feliz, a Espanha é o seu lugar. A Espanha pode não ser perfeita, todo país tem seus problemas, mas em comparação com o Brasil, eu estou extremamente feliz aqui. Mas você tem que repensar nessa questão da carreira aí. Você tem que ver se realmente o que você quer é continuar com a sua carreira do Brasil aqui para cá, ou então se você quer abrir um pouco as suas oportunidades aqui. Na minha equipe, por exemplo, tem arquitetos, advogados, pessoas de marketing, tem educadores físicos, tem designers também, e tem pessoas que eu nem sei o que é. E todo mundo resolveu mudar de carreira baseado na vida que eles iam ter aqui. Dá para você ganhar mais fazendo um trabalho que você supostamente não tem ainda um treinamento, mas baseado na demanda de pessoas que falam português aqui. Então, ao menos por enquanto, eu estou super feliz com o meu trabalho e com a maneira como a Espanha funciona em relação ao trabalho. A princípio, eu tive que entender que mudar de área de trabalho não é uma derrota, e que você tem que pensar, na verdade, no grande cenário. O que você ganha com essa troca? Se o que você ganha com essa troca vai te deixar mais feliz, você tem que pensar que pode ser interessante. E o que eu acho mais fantástico é que eu troquei de área aqui com 38 anos. E no Brasil isso provavelmente seria impensável. Mudar de área depois de ter 18 anos de um trabalho, né, de design no caso, seria extremamente difícil. Eu ia ter que ganhar muito menos, eu ia ter que abrir mão de um monte de coisa, e provavelmente eu ia acabar não mudando de área. Eu troquei a minha vida no Brasil, com 18 anos de carreira, por uma vida aqui na Espanha, com a minha esposa, com os meus bichos, com praias lindas que eu estou conhecendo agora, na verdade, por viagens para Paris por 30 euros e uma vida com saúde, segurança e muito menos estresse. Mas o que você faria? Se você gostou desse vídeo, muito obrigado por ter ficado até agora. Se você quiser, pode compartilhar com seus amigos. Então, espero que tenha te ajudado e qualquer coisa, escreva nos comentários aqui que eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Um grande beijo e boa sorte para vocês todos!